Muito bem, boa tarde. Quero aqui saudar meus colegas deputados, deputada, membros desta comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Verificando, conferimos que temos quórum regimental, então, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Inicialmente, deliberamos sobre a ata da 3ª reunião ordinária da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, da 3ª sessão legislativa, previamente enviada aos gabinetes, aos seus gabinetes. E coloco, então, a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciação o requerimento de número 97/2025. O autor é o deputado Marquito, o qual requer a realização de audiência pública no município de São Pedro de Alcântara, objetivando discutir as condições da rodovia estadual SC 281, no trecho compreendido entre São Pedro de Alcântara e Angelina, em data e hora a ser definida. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Deputado Mário Mota, com a palavra. Senhor presidente, embora não integre oficialmente esta comissão, eu venho me aliar a esse requerimento do deputado Marquito, por iniciativa de uma preocupação que é comum, inclusive também, eu percebo, integra a comissão o deputado Sérgio Guimarães, uma preocupação que abrange não só os moradores de São Pedro, de Angelina, como os moradores de toda essa região de Santa Catarina, que dependem do prosseguimento das obras de asfaltamento e dessa melhoria que vai, sem dúvida, abrir um canal de ligação, inclusive com a própria BR-282, bem adiante, próximo a Rancho Queimado, dando condições, principalmente para a zona rural, de poder retirar os seus produtos com muito mais tranquilidade. Então, eu agradeço apenas a possibilidade de participar dessa reunião como ouvinte, não há possibilidade do voto, mas agradeço que o registro seja feito de que estamos aliados ao deputado Marquito e o representando nesta oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, deputado Mário Mota, pela sua contribuição, sua presença aqui junto à nossa comissão. Você sempre com as suas palavras sábias e inteligentes, contribuindo quando das demandas que temos para discutir pelo nosso Estado de Santa Catarina, você sempre de forma muito clara ajuda a trazer assim o entendimento, né? E com isso a nossa satisfação de poder ter você junto na nossa reunião do dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado então. Também. Muito bem, ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os que permaneçam, aliás, os que concordam permaneçam como sim, voltando, resetando, né? Os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestem. Então, não houve quem se manifestasse, então está aprovado por unanimidade o requerimento de número 97/2025, de autoria do deputado Marquito. Aguardando ainda o deputado Camilo Martins, vamos fazer uma inversão na pauta, o qual a palavra agora ela é do deputado Maurício Scurrilarch, o qual solicita que o deputado Volney Weber, a minha pessoa, possa fazer o relatório, né, e justificando aqui pela impossibilidade ou dificuldade que vem passando aí o nosso grande amigo e colega deputado Maurício Scurrilarch. Mas está aí presente, sempre nos dando oportunidade, acompanhando e colaborando também, né, mesmo se não falando, mas na sua escrita, contribuindo para o bom encaminhamento e desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui nessa Casa Legislativa.
Então, o parecer, o qual vou ler aqui o relatório e o voto do deputado Maurício Kudilac, o parecer relatório é sobre o projeto de lei de número 255/2023, projeto este de autoria do deputado Oscar Gutz, o projeto de lei de número 255/2023, que dispõe sobre a destinação de veículos com perdimento decretado em favor do Estado para serem utilizados em treinamentos do Corpo de Bombeiros Militar e Voluntário de Santa Catarina. A proposição foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria desse deputado, Volney Weber, com emenda supressiva ao artigo 3º, por vício de inconstitucionalidade apontado pela Procuradoria-Geral do Estado. Em seguida, passou pelas comissões de Trabalho e de Defesa Civil, ambas com parecer favorável. Nesta Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, o relator designado foi o deputado Maurício Kudilac, autor do presente relatório e voto que passo, nesse momento, a apresentar. Então, o voto, o relator destaca que a proposta atende ao interesse público, considerando que o uso de veículos insercíveis em treinamentos representa importante medida de apoio à qualificação dos bombeiros, contribuindo para a segurança da população. Conforme previsto no regimento interno da ALESC, a proposta se alinha às competências desta comissão e apresenta mérito claro. Diante do exposto, o deputado Maurício Kudilac vota pela aprovação do projeto de lei de número 255/2023, com a emenda supressiva aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse é o relatório e voto do deputado Maurício Kudilac, o qual é pela aprovação, e eu, o presidente dessa comissão, nesse momento, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, caso contrário, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Então, muito bem, voltamos, ou dando sequência ainda, eu tenho aqui relatório e voto ao projeto de lei 224/2023, o qual também, o relatório aqui é do deputado Maurício Peixe, o qual se encontra nesse momento com presença online, e o qual ele pede também que eu possa fazer o relatório e o voto, fazer a leitura do relatório e voto do deputado Maurício. Então, o projeto 224/2023 dispõe sobre o transporte de carcaças de suínos acelvajados, javalis abatidos no estado de Santa Catarina. Então, a minha assessoria está me corrigindo aqui. Quando fala em carcaça, eu penso que é suínos, não é suínos, é transporte de carcaças de suídeos, acelvajados, javalis, abatidos no estado de Santa Catarina. O autor do projeto é deputado Sargento Lima, o qual o relatório do Maurício Peixe diz que o projeto visa regulamentar o transporte de javalis abatidos no estado de Santa Catarina por agentes de manejo populacional controladores, destinando o consumo próprio desses animais. Segundo a justificativa apresentada pelo autor, é uma importante medida para o controle da população desses animais que representam uma ameaça aos ecossistemas locais e à agricultura, sendo a caça uma forma eficiente de controle dessas espécies invasoras. Esse é o relatório, bastante simplificado, e vamos ao voto. Embora a matéria já esteja regulamentada pela resolução SAR de número 037/2021,
o aprimoramento proposto pelo autor do PL 224/2023, juntamente com as adequações sugeridas pela SAR, que é a Secretaria de Agricultura e Pecuária, a sua conversão em lei proporcionarão maior segurança jurídica e atenderão de forma mais eficaz as demandas apresentadas. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência, quando os benefícios da norma proposta superam os possíveis desafios, dado o impacto positivo no controle da espécie invasora e na proteção da sanidade animal e da produção agrícola no Estado. Dessa forma, mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Então, ante ao exposto no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, vota aqui o deputado Maurício Peixe, com fundamento no artigo 144, 2 do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de lei de número 224/2023, com as emendas modificativa e aditiva aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Então, é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passo a palavra agora a ele, que presidiu esta casa na Comissão de Constituição e Justiça por 2 anos, o qual tenho ele como um grande professor também, e que me deu a oportunidade por diversas vezes também conduzir a Comissão de Constituição e Justiça quando da sua impossibilidade e da sua presença. Então, ele que é o deputado Camilo Martins, com a palavra. Obrigado, presidente. Um prazer imenso sendo presidido por Vossa Excelência, um grande professor, que cheguei nessa casa bem jovem e pude ter muito aprendizado com Vossa Excelência. Então, sempre agradeço o aprendizado e continue nos ajudando aqui, nos auxiliando. No dia de hoje tem 2 projetos em discussão e votação. O projeto PL 217/2023, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Brusque e Trajaí, denominando como Ponte João André Correia. Relatório extremamente simples, passo direto ao voto. Plenamente, anoto que, à força do dispositivo dos artigos deste regimento, cumpre a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano analisar as proporções sobre o prêmio do interesse público quanto aos campos temáticos. Da análise quanto ao cabível ao âmbito dessa comissão, observe que os autos que a medida visada pelo projeto de lei sob exame é oportuna e conveniente. Além disso, a estadualização possibilitará um aporte maior de recursos do Estado, que permitirá melhorias de infraestrutura de via, promover a segurança do trânsito, estimular o crescimento econômico e social da região, beneficiando diretamente a população no seu cotidiano. Diante o exposto, voto nesta comissão pela aprovação do projeto de lei 217/2023, presidente. Muito bem, então eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. E outro projeto, presidente, que tenho nesse momento pautado para discussão e votação é o PL 214/2024, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre o amparo à circulação de máquinas agrícolas em rodovias estaduais. Esse projeto é de autoria do deputado Altair Silva e do Oscar Gutz, que visa estabelecer medidas de amparo à circulação de máquinas agrícolas em rodovias estaduais. A justificativa dos autores, ele ressalta que o projeto busca permitir o trânsito seguro de máquinas agrícolas em rodovias estaduais, evitando que agricultores sejam penalizados por deslocamentos curtos em áreas de lavoura. Essa matéria já foi lida no nosso expediente, foi aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o qual apresentou voto pela matéria com emenda substitutiva global aprovada por unanimidade. Na sequência, tramitou demais outras comissões e agora está na Comissão de Transporte. Esse é o relatório. Passo ao voto.
Matéria extremamente simples, mas de grande relevância, principalmente para os agricultores catarinenses, uma vez que para o trabalho deles necessitam das máquinas agrícolas para se locomoverem, muitas vezes, de um terreno ao outro e trazendo, muitas vezes, prejuízo em virtude da legislação que faz a punição. Então, dessa análise, dessa comissão, observa que a medida do projeto é oportuna e conveniente, razão pela qual também apresento o voto pela aprovação da matéria, presidente. Muito bem, então coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o PL de número 214 de 2024. É isso? Consulto, não havendo mais nenhum projeto em pauta limpa, eu consulto os colegas deputados se alguém queira fazer uso da palavra. Não havendo quem queira usar da palavra, eu declaro encerrados os trabalhos no dia de hoje. Um grande abraço, que Deus nos abençoe sempre.